Irmãos, uma das coisas que nós temos que aprender é viver com intenção. Sabem aquela coisa de tu acordares e dizer, eu hoje vou viver. Eu hoje vou viver tudo o que Deus tem para mim. Eu hoje quero lá saber o que é que acontece à minha volta, mas eu vou viver. E às vezes as pessoas dizem, isso é fácil quando está tudo fácil. Irmãos, sabem, Jesus teve uma vida difícil aqui na Terra, mas cada dia foi um dia vivido com intenção, com intensidade. E nós precisamos de... Um dos graves problemas é que nós olhamos para um problema muito grande e para um Deus muito pequeno. E a gente precisa de mudar. Deus é imenso, é maravilhoso. E o problema, vou-vos dizer, é pequeno. Diz assim, o meu problema é pequeno. Porque eu tenho um Deus muito grande. E a gente precisa de aprender a viver com intenção. Tipo assim, eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo, eu tenho um foco, eu tenho algo pelo qual eu vou viver, pelo qual eu até vou morrer se for preciso. Isso é viver com intenção, com intensidade. A palavra de Deus diz, lá em 2 Pedro 2,19, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Irmãos, se eu acordo num dia e já digo que o dia vai ser mau, eu já sou escrava de todo o mal que pode aparecer nesse dia. Se eu começo a dizer, as coisas estão muito difíceis, eu já vou ficar escrava daquela dificuldade. Se eu digo que eu não tenho energia, não tenho força, eu já vou ficar escrava do cansaço. Porque não é normal uma pessoa todos os dias acordar e dizer, eu acordo cansada. Quantos é que já ouviram isto? É uma pessoa que já se entregou, ela já foi vencida. Agora, há coisas que nós precisamos de fazer para melhorar, óbvio, não é? Nós às vezes até temos que mudar a alimentação, temos que mudar aquilo que vemos na televisão, o horário de dormir, as frentes de batalha em que entramos, porque há muita gente que atira para todo o lado e por isso está sempre exausto. Entra nas batalhas que não são dela, quer se meter na vida dos outros. Quem se mete na vida dos outros tem sempre muito trabalho, porque a vida dos outros tem trabalho. Está mais preocupada com o problema do outro do que com o dela e a coisa vira assim uma sopa juliana. Então nós precisamos de viver com uma certa intenção, um certo objetivo. E nós precisamos de saber que há coisas que nós podemos alcançar e só não alcançamos, não é culpa dos outros, é culpa nossa. Eu quero-vos mostrar uma fotografia de uma pessoa que podia ser eu, embora não seja. Podes passar. Esta mulher podia ser eu. Irmãos, vou ser sincera, eu podia conseguir aguentar este pneu. Porquê? Eu pago ginásio. No meu ginásio, eu tenho acesso a aulas de grupo, a máquinas, a uma sala de halterofilismo, eu tenho acesso à piscina, e eu tenho acesso à sauna, e tenho acesso aos personal trainers que estão no ginásio. E eu vou ao ginásio. Esta podia ser eu, mas não sou. Porquê? Porque a intenção com que ela vai ao ginásio é diferente da minha. A intensidade com que ela vive é diferente do meu. Mas eu também pago o mesmo que ela. O que é que acontece? Ela vai para ficar musculada. Eu vou para não me pesar na consciência. Digo, eu estou a pagar um ginásio, então eu vou lá. Então ela vai e passa pelos halteres, ela vai para as máquinas, ela se calhar depois ainda faz uns alongamentos e termina na sauna. Eu vou e digo assim para o Aguinaldo, eu hoje só marquei pilates. Mas o que ela paga e o que eu pago é Mas a cabeça com que ela vai e diz assim, eu vou levantar 120 quilos. Eu no outro dia disse para o Aguinaldo, levantei 50 quilos, já estava a morrer. Porque, não, chega. Tipo assim, as minhas pernas não dão mais.
Então, nós precisamos de pensar assim, o outro alcançou porque o outro teve mais oportunidades que eu. A intenção com que ele trabalha é diferente. A intenção com que ele casou é diferente. A intenção com que ele cria e educa os filhos é diferente. A intenção com que ele se levanta é diferente. Quando eu saio do ginásio, eu já saio cheia de fome e como tudo o que me aparece à frente. Eu já fiz a minha parte. Ela, quando sai do ginásio, lembra-se que há uma intenção na vida dela e ela toma o que é saudável e uns batidos proteicos e não se esquece do objetivo. Mas as oportunidades que ela tem no ginásio são as mesmas oportunidades que eu tenho. Os mesmos aparelhos, as mesmas aulas. Com Deus é a mesma coisa. Todos nós temos o mesmo Deus, todos nós temos a mesma Bíblia. Todos nós temos a fé que Deus nos deu, porque a palavra de Deus diz que a fé vem de Deus. Todos nós temos as mesmas promessas. Porque é que uns chegam lá e outros não? Porque a intenção com que vivem. Há pessoas que vêm à igreja para descarga de consciência. Há pessoas que vêm para a igreja para conhecer mais de Deus e ficar cheios do Espírito. Há pessoas que leem a correr a Bíblia porque têm que ler 3 capítulos. Há outros que mergulham na Bíblia porque querem aprender com ela. Há pessoas que saem daquela porta e dizem assim, na próxima semana eu venho outra vez. Há pessoas que saem daquela porta e dizem assim, agora eu vou viver aquilo que eu aprendi de novo hoje. Esta podia ser eu, mas não sou. Porque a intenção dela, a intensidade com que ela vive é diferente da minha. Nós alcançamos em Deus tudo aquilo na mesma proporção da intensidade com que nós vivemos. Amém? Vamos ler 1 Samuel 17. Então podem abrir a vossa Bíblia, porque o capítulo é muito longo, e a gente vai lendo o capítulo 1 Samuel 17, e enquanto nós formos lendo, nós vamos aprendendo o que é que Davi viveu de diferente dos outros, porque é que ele chegou aonde chegou e descobrir com que intensidade é que ele estava a viver as coisas. Todos abriram 1 Samuel, capítulo 17, preparados para ler? Ponham os óculos, aqueles que têm mais de 40 anos. Não, já... Então vamos lá, diz assim. Os filisteus ajuntaram as suas forças para a guerra e congregaram-se em Sucó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sucó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saúl e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no Vale do Carvalho e ordenaram a batalha contra os filisteus. Os filisteus estavam no monte de um lado e os israelitas estavam num monte do outro lado e o vale estava entre eles. Então, saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados de um palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze, vestia uma couraça de escamas e era o peso da couraça de 5.000 siclos de bronze. Trazia grevas de bronze por cima dos seus pés e um escudo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. E parou e clamou às companhias de Israel e disse-lhes: para que saireis a ordenar a batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saúl? Escolhei então dentre vós um homem que desça a mim. Se ele puder lutar comigo e me ferir, a vós seremos por servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então a nós sereis por servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje desafio as companhias de Israel, dizendo: dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo então Saúl e todo Israel estas palavras do filisteu,
espantaram-se e temeram muito. Então nós temos aqui de um lado o exército filisteu, do outro lado o exército de Israel, um homem extremamente grande, agressivo, bem armado, um guerreiro. E ele disse, olha, em vez de a gente estar aqui a lutar uns contra os outros e morrem muitos, escolham do exército alguém que venha lutar comigo e nesta luta, mano a mano, fica decidido a batalha. Era este o grande desafio e é um desafio que todos nós vamos tendo. E agora no versículo 12, entra outro personagem nesta história e diz assim, e Davi era filho de um homem efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. E nos dias de Saul era este homem já velho e adiantado em idade entre os homens. Foram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé e seguiram a Saul à guerra. E eram os nomes dos seus 3 filhos que se foram à guerra: Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. E Davi era o menor. Os 3 maiores seguiram a Saul. Davi, porém, ia e voltava de Saul para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde e apresentou-se por 40 dias. E disse Jessé a Davi, seu filho: toma, peço-te, para teus irmãos, um efa deste grão tostado e estes 10 pães, e corre levá-los ao arraial a teus irmãos. Porém, estes 10 queijos de leite leva ao capitão de 1000. Visitarás a teus irmãos, a ver se vão bem, e tomarás o seu penhor. E estavam Saul e eles e todos os homens de Israel no vale do Carvalho, pelejando com os filisteus. Davi se levantou de madrugada pela manhã, deixou as ovelhas com guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara. Chegou ao lugar dos carros, quando já o exército saía em ordem de batalha, e a gritos chamavam à peleja. E os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. E Davi deixou a carga que trouxera na mão do guarda de bagagem e correu à batalha. E chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. Primeira coisa, quando a gente vive com intenção, nós precisamos de aprender a cumprir as nossas rotinas e responsabilidades. A palavra de Deus diz que Davi estava no meio das suas ovelhas, a cuidar das ovelhas de seu pai, e o seu pai disse assim, olha, leva pão para os teus irmãos e dá queijo ao capitão deles. Foi tipo assim um suborno para que os irmãos não fossem à frente na batalha, mas num lugar mais recuado. O pai estava preocupado com os irmãos, e o que nós sabemos é que lutas há em todo o lado, as coisas acontecem à nossa volta, e nós precisamos de estar a cumprir as nossas responsabilidades e rotinas. É muito interessante que muitas das vezes as pessoas ficam à espera que alguma coisa aconteça, mas ficam à espera, literalmente esperando. E a palavra de Deus nunca nos diz para nós ficarmos à espera sentados. Ele diz sempre, produz qualquer coisa. Moisés viu a sarça arder quando ele estava a trabalhar. Rebeca foi escolhida para ser noiva de Isaac quando estava a trabalhar. Eliseu foi escolhido para ser profeta quando estava a trabalhar, a arar o campo do seu pai. Os discípulos, Pedro, João e Tiago, foram escolhidos para serem discípulos quando estavam a pescar, a cuidar das redes. Nós vamos olhando para a palavra de Deus e todos aqueles que foram chamados por Deus, eles não estavam assim, vou ficar aqui à espera que aconteça alguma coisa de diferente. Não. Tu estás no teu dia a dia a fazer o que tem que ser feito e de repente, o de repente de Deus vem. Até José, quando foi lembrado no palácio e chamado até Faraó, ele não estava à espera na prisão. Ele estava a trabalhar na prisão. A palavra de Deus diz que o carcereiro colocou tudo debaixo das suas ordens e ele orientava a prisão. Nós muitas das vezes estamos à espera e ficamos
Paulo fala isso à igreja de Tessalónica, porque a igreja em Tessalónica estava com um grave problema. Os jovens estavam à espera que Jesus os viesse buscar, o arrebatamento, e estavam a largar o trabalho. Estavam a dizer assim, não vale a pena trabalhar porque Jesus logo, logo volta. Quem já leu isso na Bíblia? E Paulo diz assim, mandem esses rapazinhos trabalharem. Há malta que está... Cada vez mais nós estamos com uma percentagem de jovens que não estudam, não trabalham e vivem às custas dos pais. O que é que eles estão à espera? Me sai a lotaria. Irmãos, muitas das vezes até no trabalho, nós não nos focamos naquele trabalho porque a gente está à procura de uma oportunidade na internet, um negócio que nos deixe ricos. As pessoas que normalmente estão à espera de uma oportunidade, de um negócio, caem em falência. Quantos já conhecem essas histórias? Porque é na rotina, é no dia a dia que nós somos forjados para a batalha. A rotina forja-te. O trabalho chato prepara-te. É ou não é? Nós ganhamos estaleca. Nós começamos tipo assim, eu não sou mais criança, eu não sou mais menino que só faz o que gosta. Criança amua, adulto põe a mão no arado e vai lavrar a terra. Isso é a grande diferença entre um homem e um menino. Então nós precisamos crescer. Nós precisamos de reagir. Como? Entrando. É preciso trabalhar, O trabalho está ali. Eu vou aproveitar para murmurar enquanto trabalho ou eu vou dar graças a Deus enquanto trabalho? O trabalho é o mesmo, mas o dia fica completamente diferente. Eu vou fazer bem à primeira vez, porque se eu fizer mal, eu depois vou ter que repetir. Dá mais trabalho ter que repetir uma coisa mal feita. Dá ou não dá? Os trabalhos de casa, quando vinha da escola, eu fazia em 20 minutos. O meu sobrinho Jaime demorava 2 horas em criança a fazer trabalhos de casa. O Jaime perdia a vida dele, a tarde dele a fazer os trabalhos de casa. Era ou não era, Jaime? Mas ele agora mudou, não é? Espírito Santo. É assim, porquê demorar quando a gente pode acelerar? Todos nós temos as mesmas 24 horas do dia, mas uns conseguem fazer muito mais com elas do que outros. Porquê? Intenção, foco, objetivo. E quando nós fazemos as coisas com alegria, elas até fazem-se mais rápido. Já viram? Né? E assim, eu já disse isto, eu gosto de fazer jogos comigo, então eu entro na cozinha e digo assim, em 10 minutos eu tenho que arrumar. Eu olho para o relógio. Tá? Nem todos precisam de ser loucos, mas cada um tem que arranjar a sua maneira de se motivar. Então o que nós vemos é que uma pessoa que vive com intenção, ela cumpre as rotinas e cumpre as responsabilidades. Mas eu quero é ser feliz. Vamos acordar, minha gente. Há alturas que somos mais felizes, há alturas que a gente tem mesmo é que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. Então nós precisamos de cumprir as nossas rotinas. E Jessé disse, Davi, vai lá ver os teus irmãos e leva pão para eles. E o que nós descobrimos é que estava um exército inteiro, o exército de Saul, todo o exército de Israel, nenhum estava a cumprir a sua rotina, nenhum estava a cumprir a sua responsabilidade. Qual é a responsabilidade de um exército? Lutar, matar o inimigo. Ninguém estava a cumprir. A gente nem sabe. Eu sei que eu li os nomes dos irmãos de Davi, mas se eu vos perguntar agora para vocês dizerem, a gente nem se lembra dos... Porque eles não fizeram nada. Eles comeram pão sem queijo, que o queijo foi para o capitão. Então nós precisamos de acordar. Há uma luta diária? Há lutas que só acontecem de vez em quando? O que é que a gente vai fazer? Cumprir as nossas responsabilidades. Não é? É óbvio. A palavra de Deus continua e diz assim no versículo 23. Estando ele ainda falando com eles, o tal do Golias, eis que vinha... Davi com os irmãos. Estando ele ainda falando com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o homem guerreiro, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate.
e falou conforme aquelas palavras e Davi as ouviu. Porém, todos os homens em Israel, vendo aquele homem, fugiram de diante dele e temiam grandemente. E diziam os homens de Israel: vistes aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. Há de ser, pois, que o homem que o ferir, o rei o enriquecerá de grandes riquezas, lhe dará a sua filha e fará livre a casa de seu pai Israel. Este fará livre é não pagará impostos. Então falou Davi aos homens que estavam com ele: que farão àquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, este incircunciso filisteu para afrontar os exércitos do Deus vivo? E o povo lhe tornou a falar conforme aquela palavra, dizendo: assim farão o homem que o ferir. E ouvindo Eliabe, a seu irmão mais velho, falar àqueles irmãos, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Primeiro, nós temos aí o segundo ponto, que é, meus amigos, em toda a luta que tu entras, tu tens que saber duas coisas. Qual é o problema e qual é o prémio? Há muita gente que só quer saber de qual é o prémio. E há muita gente que desconhece o prémio e só vê a luta. E nós, em todas as batalhas que nós fazemos na nossa vida, nós precisamos saber as duas coisas. Qual é a luta? Qual é o prémio? Qual é o salário? Qual é o horário de trabalho? Quais são as minhas responsabilidades? Há muita gente que já pediu a Deus uma noiva, o prémio. Tu sabes quais são as responsabilidades de assumir uma mulher na tua vida? De olhares para alguém e dizes: a partir de agora eu vou-te honrar toda a minha vida e vou cuidar de ti. E vou pagar a tua ida ao cabeleireiro, manicure e pedicure. Há muitas meninas que dizem: Senhor Jesus, quero casar. E Deus diz: tu já sabes fazer arroz? Tu sabes mexer numa máquina de lavar louça? A gente precisa... eu quero entrar na faculdade com 11 valores. Eu também quero aprender a falar japonês, mas enquanto não for para a escola... Nós ou desistimos à partida porque só olhamos o problema, então dizemos: a nota para entrar na faculdade é tão alta que eu nem vou tentar. Ou então a gente está naquela: não, deixa estar, Deus depois vai abrir a porta. Deus não abre a porta a preguiçosos. Deus até diz uma coisa em relação a preguiçosos: vocês vão empobrecer. Vocês sabem que está essa promessa na Bíblia? Todo preguiçoso empobrece. Não fui eu que disse, foi a Bíblia. Em todo o relacionamento, eu quero ter muitos amigos. Prémio. Qual é o preço que a gente paga para ter uma amizade que aguenta diferenças? Que aguenta choques de temperamento? Tu queres mesmo pagar o preço de ter um amigo mais chegado que irmão? Porque paga-se um preço para se alcançar uma amizade assim. Então, Davi, ele viu Golias. Ele viu como é que Golias estava armado. Ele conhecia o problema. Mas ele disse: mas eu quero saber qual é o prémio. E eles disseram: o prémio é que a família nunca mais vai pagar impostos, vais casar com a filha do rei e vais receber riquezas. E ele disse: top. Mas ele já sabia o tamanho do Golias. Ele já tinha visto a arma do Golias. Mas ele sabia: ele está a afrontar o exército do Deus vivo. É a diferença. Mas a gente tem que saber qual é o prémio. O Aguinaldo há bocado falou do dízimo. O dízimo é um preço que se paga. Mas o prémio é vida em abundância. Então nós precisamos... é isso. Mas eu topo. Porque Deus diz que eu posso fazer prova dele, então vamos lá. Então nós precisamos de entrar na luta sabendo qual é o problema e qual é o prémio. É bom ter filhos. Os filhos são prémio, diz que é a herança do Senhor. Olha, se tens aí o teu filho, olha para ele que foi uma herança que o Senhor te ofereceu. Agora eu vou dizer, há um preço para ter filhos?
Deus é mais. Mas assim, mas é bom, Deus não diz para nós só olharmos o prémio. Deus não diz para nós só olharmos a luta, Ele diz para nós olharmos as duas coisas. Jesus sabia que tinha que passar pela cruz, mas Ele olhou para ti e disse assim, mas tu vais ser o meu prémio. E Ele disse, por causa de ti eu vou até à cruz. Ele sabia o preço que ia pagar. Ele sabia que ia ser separado do Pai, Ele sabia que ia estar no inferno. Mas Ele disse assim, mas por eles eu faço. Jesus conhecia o prémio e Jesus conhecia a luta. E Ele cumpriu a responsabilidade dele, o foco, o objetivo pelo qual Ele veio à Terra. Por causa disso nós estamos eternamente gratos. Então nós precisamos... Eu sei que muitos de vocês vieram de um país longínquo, com histórias de prémios absurdamente dourados. Mas muitos de vocês desconheciam a luta. E tiveram mais dificuldade quando chegaram aqui, porque foi um baque. Normalmente quem se adapta melhor é aquele que, saindo da sua terra, sabe qual é a luta, qual é o prémio. E adaptam-se com muito mais facilidade. Porque já sabem, o foco está definido, o objetivo está definido. Então nós precisamos, se queremos viver com intensidade, aprender estas coisas. Isto é o viver com intensidade. Saber a luta e saber o prémio é viver com intensidade. Vamos continuar? E então, versículo 28. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: porque desceste aqui, com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que desceste para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso. E desviou-se dele para o outro e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Quando nós conhecemos o tamanho da luta e o tamanho do prémio, e mesmo assim vamos dizer, eu topo, vai haver gente que não acredita e vai-te tentar meter medo, vai-te colocar para baixo. E vai dizer, mas tu tens a mania que és mais do que os outros. Quantos já ouviram assim? Mas tu pensas que a tua fé está assim muito em cima. Mas agora é tudo para o menino e para a menina. O irmão de Davi disse assim, mas quem és tu? Vieste aqui para quê? Tipo assim, estás-te a achar a última cocada? Tipo assim, como é que é isto? Então nós precisamos de afastarmos de quem não acredita. Davi o que é que fez quando o irmão disse, mas quem és tu agora? Agora o menino pensa que vai entrar na faculdade. Ninguém da nossa família entrou. Mas agora o menino pensa que já é homem, vai casar, não sei o quê, que vai ser... Há pessoas que para destruir sonhos, é só acordarem de manhã. São destruidoras de sonhos. O que é que a gente faz com essas pessoas? Desvia, vira a cara e vai falar com outros. Porque, tipo assim, vou fazer o quê? Não é? Então nós precisamos de não nos amedrontarmos. Nós precisamos ter pessoas que nos aconselham. Pessoas que nós realmente vemos pela integridade delas, pela a experiência delas, que naquela área, elas quando dizem cuidado, é realmente para ter cuidado. Agora, só aquela coisa de atirar com baldes de água fria, só porque sim. E a gente sabe separar. A gente sabe quem é que só atira baldes de água fria e quando é um conselho que vem de Deus. Só que a gente precisa de se afastar dessas pessoas. Daqueles que só atiram com baldes de água fria. Então a gente entra e diz assim, não, eu entrei aqui nesta posição na empresa, mas eu sei que eu vou subir. Mas ainda agora chegaste, já... Me aguardem. Então nós precisamos, não te amedrontes, vai haver, avisa até a pessoa do teu lado assim, deixa para lá. Baldes de água fria, deixa para lá.
Esse teu marido nunca vai mudar. Esse teu filho nunca vai ter jeito. O que é isso? É um bom conselho ou é baldes de água fria? O que é que a gente faz com essas pessoas? Não conhecem? Vamos embora. O meu Deus vivo faz todas as coisas, muda histórias, né? Torna casamentos difíceis em luas de mel, né? Vira os nossos filhos do avesso, né? Se ele fez o que fez com Paulo, ele não vai conseguir fazer com o teu filho. Tipo assim, Deus é Deus, Deus é mais, Deus é top e nós estamos maravilhados com ele. Versículo 31, ouvindo as palavras que Davi havia falado, as anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. E Davi disse a Saul, não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi, contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele. Tu ainda és moço, ele é homem de guerra desde a sua mocidade. Então Davi disse a Saul, teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e quando vinha um leão e um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava-a da sua boca, e quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe a mão da barba, o feria e o matava. Assim feria o teu servo o leão, o urso, e assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Disse mais Davi, o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará da mão dos filisteus. Então disse Saúl a Davi, vai e o Senhor seja contigo. Onde é que ele arranjou estaleca? Força para a batalha? Foi na rotina. Onde é que ele aprendeu a lutar com um leão e com um urso? No dia a dia. Na coisa chata de cuidar de ovelhas, lá no banco, no trânsito, na fábrica dos sacos do lixo, a mudar fraldas de bebés. Foi nessa rotina, a cumprir a responsabilidade dele, que ele, aos olhos dos outros, ele era moço. Aqui dentro ele sabia, eu sou um homem. E outra coisa, há gente que pensa que ele viu o leão de longe e atirou pedra. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a ovelha já estava na boca do leão. A ovelha já estava na boca do urso. Sabe o que é que isto quer dizer? Tu pensas assim, agora já era, não é? Agora já. Davi era daqueles que não desiste. Diz assim, eu não perco nem a feijões. Só eu é que não gosto de perder? Digam lá assim, eu não perco nem a feijões. Ai, pastora, mas está a ensinar-nos a ser competidores. A palavra de Deus não diz para nós corrermos como um atleta, porque só um é que ganha o prémio? Está na Bíblia ou não está? Então diz lá, eu não perco nem a feijões. Pronto, precisava aqui de uma traduçãozinha. Mas é coisa boa, podem dizer. Eu não perco... Sabem? Então Davi era assim. Quando toda a gente estava a dizer, agora o urso levou a ovelha, Davi, agora, né? Agora acabou, agora vão fechar a empresa. E tu dizes, não, porque em nome de Jesus eu hoje vou arranjar mais um cliente. E vai ser um negócio bom. E agora o casamento já era. Não, porque eu vou continuar a orar, vou continuar a jejuar. E este homem vai se converter a bem ou a mal, mas que ele se converte-se. Então, tu já estás a ver a ovelha na boca do urso. Mas o que é que um Davi valente faz? Ele vai até o animal, dá-lhe um beliscão, tira, arranca, segura pelas barbas. Não é o que a Bíblia... Vocês não leem a mesma Bíblia que eu? Era quase luta de mulher, que é pelos cabelos, né? Ele foi as barbas, assim. A gente pensa assim, coisa tão louca. Mas resultou. Há pessoas que às vezes dizem assim, mas este rapaz é louco. E tu dizes assim, mas resulta. Porque Deus é comigo. Deus é um Deus assim que faz assim, às vezes uns esquemas meio loucos. Quando é que já... A gente às vezes faz coisas que a gente diz assim, como é que deu resultado? A gente sempre foi Deus. Assim, como é que
ele aprendeu estaleca na altura da rotina a cumprir as suas obrigações. E na altura em que ele precisou, ele alimentou e aumentou a sua fé falando: eu já venci um leão. Eu já venci um urso. Eu aguentei naquela doença, eu consegui preservar, eu vou conseguir agora. Eu aguentei eu pus as mãos no arado naquela altura, se for preciso. Deus estava comigo naquele dia difícil, está comigo hoje. Sabem? Lembra-te, a palavra de Deus diz para nós trazermos à memória aquilo que alimenta a nossa esperança. Aquilo que a gente já venceu. Porque há alturas que a gente está a passar por elas e na altura a gente pensa assim: agora não dá. E depois, passados uns aninhos, a gente recorda-se e diz assim: pá, não sei para que é que eu fiquei tão preocupada na altura. Quantos é que têm estas histórias? Eu nem sei para que é que me preocupei. Essas coisas, a gente diz assim: eu cheguei lá, puxei pela barba e a coisa... Então nós precisamos de fazer vir à nossa memória aquilo que aumenta a nossa fé, que alimenta a nossa fé. As batalhas que nós já vencemos. Quem daqui já venceu batalhas? Então lembra-te delas. Porque tu estás a ser preparado para as batalhas. E quando é que eu tenho descanso? Quando fores para a glória. Isso aí, desculpem lá. Não é? No céu, nós realmente é só... Não é? Comer, dançar, cantar, fazer coisas assim. A gente também vai trabalhar, mas sem suar, não é? Que a palavra, o trabalho existe, mas é sem suor, sem aquele cansaço. Nós precisamos de alimentar, podes passar o outro, de alimentar e aumentar a nossa fé. O que é que tu te lembras que te ajuda a aumentar a tua fé? Coisas que tu já venceste. E quando a gente faz esse exercício, a gente começa a ver, realmente se Deus fez, Ele vai poder fazer de novo. Amém? Vamos continuar? Então, versículo 38. E Saul vestiu a Davi de suas vestes, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre as suas vestes e começou a andar. Porém, nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de cima de si. E tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda. E foi aproximando-se do filisteu. E o filisteu também vinha se aproximando de Davi. E o que lhe levava o escudo ia adiante dele. Nas nossas lutas, faz o que sabes fazer, usando o que tens. Nós podemos contar as nossas histórias uns aos outros, para aumentar a fé uns dos outros. Mas isso não quer dizer que a tua história vai ser exatamente igual ao do teu irmão. Vocês já viram que Jesus usou variadíssimas maneiras de curar gente doente? Foi com cuspo, foi avisa lá, foi vai até ao tanque, mergulha na água ou não mergulhes na água, ou isto ou aquilo. Havia tantas maneiras, não é? A gente vê, Naamã teve que mergulhar 7 vezes. A gente diz assim. Então, ao longo da história, da Bíblia, nós vemos imensa gente curada. Cada uma à sua maneira. E nós muitas das vezes, por exemplo, uma coisa que acontece muito é nos ministérios de louvor. Gente que imita outro líder de louvor muito conhecido. Faz os mesmos espontâneos. Havia, há muitos anos atrás, um líder de louvor do Hillsong, ainda na década de 90, quando era aquelas cassetes VHS, quando são do tempo da VHS, e havia um líder de louvor que sempre que queria chegar a uma nota mais alta, ele fazia assim. Ele levantava sempre, a nota era mais alta e ele levantava literalmente. E eu via as cassetes VHS e tal, e de repente eu reparei que havia um moço mais atrás que era vocal, que na nota mais alta, adivinha o que é que ele começou a fazer?
Nós temos tendência para imitar o que deu certo. Há coisas que a gente aprende por imitação, óbvio, mas isso não quer dizer que tu tenhas que fazer sempre da mesma maneira. O problema da gente pensar que tem que ser sempre da mesma maneira torna-nos pessoas religiosas. A gente começa a confundir espiritualidade com religiosidade. E a gente pensa assim, se não forem 7 voltas a orar à volta do meu bairro, nenhum vizinho meu se converte. Então tem que ser 7 voltas. Durante 7 dias e no último dia 7 voltas. Porque é assim que a gente ganha cidades. Foi assim que se ganhou Jericó. E as outras cidades que foram ganhas da mesma maneira. Então, eu posso sentir de Deus e orar durante 7 dias à volta do meu bairro e no último dia 7 vezes e dizer este bairro é do Senhor Jesus. Posso. Mas só resulta quando eu faço assim. Há uma irmã, ela é uma senhora que eu e a minha mãe conhecemos já há muitos anos. E uma das coisas que ela foi ensinada é que a oração que tu fazes de joelhos tem mais poder. Porque demonstra submissão a Deus. Só que ela agora tem um problema. Com 75 anos, ela não consegue mais ajoelhar. E isto para ela foi muito difícil. Porque ela chegou a dizer à minha mãe, sabes como é, Lininha? A minha oração agora não é feita de joelhos. Então, em vez dela olhar para o Deus que ouve a oração, ela estava a olhar para a posição em que se ora. E a gente na Bíblia vê pessoas a orarem em todas as maneiras. Andando, sentados, à janela, deitados na cama, andando na rua, estando dentro de casa, de joelhos, em reverência profunda. Mas a gente pode orar de várias maneiras. É a mesma coisa em relação ao devocional. Não, o devocional tem que ser de manhã. Há pessoas que de manhã a Bíblia ou qualquer outro tipo de leitura, a gente ainda não acordou para a vida, pá. Eu, por exemplo, quem já passa mais tempo lá em casa ou a dormir, já sabe, de manhã não conversem comigo. Preciso beber 2 cafés primeiro. É tipo assim, o Aguinaldo fala e eu digo assim, Aguinaldo, mais baixo. Sabem? Quando é que eu estou esperta para ler? À noite. Ou a meio da manhã. Não pode ser de manhã cedo. Mas a gente encontra tantas... tem que ser... É dessa maneira que se ganham batalhas. Só quem fala inglês é que é promovido. Na realidade, quem fala inglês ajuda. Mas em nome de Jesus, Ele não é capaz de te promover no trabalho mesmo tu não sabendo falar inglês? Só que há pessoas que utilizam disso e dizem assim, não, eu não consigo ser promovido porque I don't speak English. Eu não falo inglês. Então elas utilizaram aquela falha, porque eu não tenho isso, eu não consigo aquilo. Se calhar estás no lugar errado. Procura outro lugar em que não é preciso falar inglês e tu vais poder crescer. Então nós precisamos, não é porque Saúl lutava com espada. Davi pegou em 5 pedrinhas, que é o número 6. Prepara-te para fazer mais do que é. Quantos gigantes é que havia? 5. Depois vocês podem ler em casa só para não me chamarem de mentirosa. Está lá em 2 Samuel, no capítulo 21, e em 1 Crónicas, no capítulo 20. Vocês vai lá falar dos 5 filisteus que eram gigantes. Eles estavam na batalha. Todos foram mortos mais tarde. Davi, ele ia para matar Golias. Mas ele disse, eu vou estar preparado para o que der e vier. Porque a gente mata um e estão lá mais 4 grandalhões. Tu estás preparado na tua vida para fazer mais do que é solícito? Eu sou uma esposa normal. Não quer ser uma esposa normal.
Eu quero ser acima da média. Eu sou um aluno normal. Eu não quero ser um aluno normal. Eu quero ser um aluno acima da média. A minha comida dá, o pessoal come e não cansa. Não. As pessoas comem porque têm fome, mas eu quero que eles gostem. Essa coisa de, eu trabalho das 9 às 5. Então, se me ligam às 9h55, às 4h55 eu já nem atendo, porque o telefonema vai demorar mais do que 5 minutos. Mas há gente assim. Há ou não há? Prepara-te para fazer mais do que é solicitado. Pessoas que crescem em Deus. Aquela coisa de, eu já li a Bíblia uma vez. É assim, se tu leste a Bíblia uma vez e decoraste-a, entrou tudo, já praticas tudo, glória a Deus, amém, aleluia, queria ter o teu cérebro. Mas a gente, o meu devocional é 3 capítulos para ler a Bíblia toda de uma vez. Faz mais do que é solicitado, não leias só a Bíblia. Ouve o que Deus quer falar contigo. O devocional não é ler Bíblia para acabar os 3 capítulos. O devocional, Deus diz, eis que estou à porta e bato. Quem abrir, deixar entrar, ele come comigo e eu como com ele. É conversa. Eu já orei hoje. Deus diz para nós orarmos sem cessar. Faz mais do que é solicitado. Sabe o que é que levanta a mesa? Então os filhos levantam a mesa e fica tudo cheio de migalhas, porque a gente esqueceu de dizer e limpa também. Sabe o que é o mais do que é solicitado? Levantamos a mesa e passamos um paninho. Amém? E muitas das vezes a pessoa só faz o que lhe é solicitado, não vai a lado nenhum. E é uma chateira, porque a gente só fazer o que nos mandam, vamos ser criativos e vamos fazer um bocadinho mais. Diz para a pessoa ao teu lado, não faças só o que te mandam. Ser criativo, faz um pouquinho mais, vai além. Então Davi se preparou para matar quantos gigantes? Tu pensavas que lutar com um era difícil? Diz assim, mas eu estou preparado para o que der e vier. Amém? E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo e de gentil aspecto. O que é que a gente faz com quem nos menospreza? Não ligamos. Disse, pois, o filisteu a Davi, sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu, pelos seus deuses, amaldiçoou a Davi. Disse mais o filisteu a Davi, vem a mim e darei a tua carne às aves dos céus e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, tu vens a mim com espada, com lança, com escudo. Porém, eu venho a ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça, e os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às feras do campo. Toda a terra saberá que há Deus em Israel. Vamos nos colocar de pé. Aprenda a honrar a Deus em todas as coisas. Leva Deus para o meio da batalha. E no final da batalha, diz, foi o Senhor. Foi o Senhor que me deu este marido. Foi o Senhor que me deu esta esposa. Foi o Senhor que me deu estes filhos. Foi o Senhor que me deu este trabalho. Foi o Senhor que me deu esta casa. Foi o Senhor que me deu este carro. Foi o Senhor que me deu este corpo. Foi o Senhor que me deu esta mente. Foi o Senhor que me ajudou. Até aqui me tem ajudado e maiores coisas virão. Aprenda a dar graças a Deus no meio da batalha, antes da vitória e depois da vitória. Faz tudo em nome de Jesus. Faz tudo honrando o Senhor. É o Senhor que te entrega as vitórias, os prémios, e é Ele que te fortalece no meio da batalha. Nunca te esqueças de que Deus é a teu favor. Deus é por ti. Não há nada que consiga vencer o Senhor. Mas para que tu venças, leva o Senhor para as batalhas contigo.
Não entres em nada sozinho. Eu preciso melhorar no meu casamento. Leva o teu Senhor. Eu preciso melhorar o meu relacionamento com os filhos. Leva o Senhor contigo. Eu preciso no trabalho, leva o Senhor. Eu preciso de estudar. Leva o Senhor contigo. Eu preciso de levar esta pessoa a Cristo. Leva o Senhor contigo. Eu preciso de orar. Leva o Senhor contigo. Porque é o Senhor que ouve a oração que faz, não é a oração em si. Há pessoas que oram que nem sabem muito bem com quem é que estão a falar. Elas estão mais a abrir o coração ou a despejar o saco do que a dizer: Senhor, eu sei que Tu vais vencer a batalha. Ó Senhor Jesus, nós queremos, Senhor, andar contigo no meio das batalhas, durante as batalhas, vencendo as batalhas. Ó Senhor Jesus, e nós queremos dar honra a Ti, porque até aqui Tu nos tens ajudado. Até aqui Tu nos tens firmado na rocha. Até aqui Tu nos tens ajudado em toda e qualquer tempestade. Até aqui, Senhor, nós temos visto, Senhor, batalhas serem ganhas porque Tu estás connosco. Que nós nunca nos esqueçamos de onde vem a força. Que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, que és Tu que nos destras para a batalha. Que Tu nos capacitas. Ó Senhor Jesus, nós queremos agradecer, Senhor, pela vida que nós temos vivido. Pelo fôlego de vida que Tu colocaste em nós. Queremos Te agradecer, Senhor, e queremos Te dizer: ajuda-nos a viver todos os dias com intensidade, com intenção, com cabeça de vencedor, sabendo que nós estamos contigo. Em nome de Jesus, ajuda-nos, aumenta a nossa fé, destrói a nossa fraqueza, a nossa incredulidade, as nossas desistências, e que nós saibamos viver contigo todo o tempo, sabendo que a vitória é certa. Em nome de Jesus. Amém.